Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino e hoje você pode ver que a cadeira do meu lado está vazia, eu estou aqui, mas nós vamos bater um papo muito especial mesmo assim. Um beijo, Bru, em breve ela vai estar aqui de novo com a gente. E antes de começar, vocês já sabem tudo que a gente fala aqui. Prepara a sua água para você fazer chá, café, não sei o que você vai beber, mas se prepare para esse momento, pare o que você está fazendo, para que nós possamos ter esse tempo gostoso, essa conversa. A gente quer incentivar você a ouvir esse podcast e depois compartilhar ele com outras pessoas, conversar com seus familiares a respeito disso. A gente quer te incentivar a retornar à mesa, a se conectar com quem está perto e gastar um pouquinho menos de tempo com quem está longe, né? Deixar um pouquinho o celular de lado. E hoje o tema que a gente vai conversar é muito importante, essa questão do celular. E antes da gente começar, né, o nosso podcast, eu vou convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais. Então vai aparecer aqui na tela, mulherdeverdade.ipp, mulherdeverdade.ipp. Então segue a gente lá, deixa os seus comentários. Se você quer ver alguém aqui, algum tema que você gostaria de ouvir aqui no podcast, você manda pra gente lá, tá bom? E a gente vai acompanhar o que vocês estão trazendo. Tem sido muito legal. Muitos dos conteúdos novos que a gente está trazendo nesse ano, a gente está fazendo baseado no que vocês trouxeram pra gente. Então continuem colaborando. E hoje, a nossa convidada, ela é muito especial. Ela é casada com o Paulo. Ela é mãe da Isa e da Gabi. Ela é formada em nutrição e ela faz parte da equipe do Design Divino aqui da nossa igreja. A gente está hoje aqui com a Thelma Feltrin. Seja bem-vinda, Thelma. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Finalmente a gente conseguiu, né? Pois é. Fazer o programa e espero ser útil aqui para as pessoas e agregar, né, para a vida de todo mundo. Olha, eu tenho certeza que vai, porque na minha vida, depois vocês pegam o primeiro podcast que a gente fez no ano passado e agora, vocês vão ver a bochechinha, tudo mais magrinho, foi uma conversa com a Thelma. Então não perde essa conversa de hoje, que as conversas com ela, Deus fala com a gente. Que bom, que bom. Thelma, todo podcast que a gente começa, a gente faz uma pergunta para os nossos convidados. A gente sempre gosta de saber quem é Jesus para você. Jesus, fiquei pensando, né, tanta coisa, mas eu acredito que em cada momento da minha vida eu daria um adjetivo, né, ou uma definição para ele na minha vida. Então, nos momentos difíceis, momentos de tribulação, de doença, de morte, ele é para mim um consolo, conforto, um amparo. Mas ele também é meu guia nos momentos que eu preciso tomar decisão. Ele é meu amparo e principalmente ele é meu salvador. É o Senhor da minha vida, aonde eu busco, né, diariamente, constantemente, essa orientação e sabedoria dele. É muito importante, né? O Senhor ser o nosso guia, o nosso norte, muito, muito legal. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né? Mas como você que está acompanhando, a gente está vendo, a gente está fazendo uma série de teologia do corpo, porque a gente tem visto que a gente cuida muito do nosso espírito, da nossa alma, e às vezes a gente negligencia o cuidado com o nosso corpo. E a gente vai falar de um tema delicado hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre os distúrbios alimentares. Então eu queria saber o que são esses distúrbios alimentares? A gente também chama de transtornos, né, distúrbios alimentares ou transtornos alimentares, que é uma doença, né, é um grupo de doenças psiquiátricas, estão ligado aí à nossa mente, mas a definição clássica é uma alteração persistente no nosso comportamento em relação à alimentação e ou em relação ao nosso corpo também. Então ele é classificado, né, se a gente pegar a relação, né, o Código de Doenças Internacionais, que é conhecido como CID-11, tem lá, dentro das doenças psiquiátricas, a gente vai ter esse subgrupo, que são o grupo dos distúrbios alimentares ou transtornos alimentares. Quem faz o diagnóstico, né, da doença em si é um médico, mas a gente vai ver que toda uma equipe multiprofissional trabalha quando isso é diagnosticado, mas a gente
tem muitas situações onde não é diagnosticado, mas a pessoa está no caminho para um distúrbio, né? Então, por isso que é importante a família, as pessoas que convivem, né? Às vezes um amigo nosso tem ali um sinal, uma característica que chama a atenção. Então, antes que vire um distúrbio, a gente precisa já encaminhar, conversar, mas é muito ligado, né, com a forma como a gente se relaciona com os alimentos, porque o alimento a gente não só come ele, né, ele não é só um conjunto de nutrientes e caloria, a gente tem um relacionamento no sentido assim, quando eu falo sobre algum alimento, vem uma série de ideias na nossa cabeça. Uhum. Então, se eu falo, por exemplo, para você o que é sopa, e o que você vem na sua mente quando você pensa em sopa, né? Pode vir várias coisas, né? Pode vir frio, pode vir casa da avó, pode vir jantar. Então, olha como tem uma série de coisas que passam na nossa mente quando a gente pensa em alimento. Então, a gente tem, é nesse sentido quando eu falo, né? Esse comportamento, é a atitude que eu tenho com o alimento. Algumas pessoas falam, eu amo esse alimento, eu odeio esse alimento, né? Então, a gente tem é nesse sentido o relacionamento. Então, nos distúrbios alimentares, a gente tem esse comportamento com o alimento ou com o nosso corpo de uma forma que traz um sofrimento para a pessoa, né? E interfere também nas suas relações sociais. Então, esse sofrimento faz com que a pessoa deixe de sair de casa, deixa de ir a determinados locais por conta do seu corpo ou por conta de um alimento. Por isso que a gente entra aí nessa categoria, tem uma série de critérios, né, para ter o diagnóstico, mas por isso que eles entram como doenças realmente e essa alteração persistente, né? Não é uma vez ou outra, é repetidas vezes. Recorrente. Você falou em sopa, eu já lembrei da super discussão que tem nas redes sociais. Sopa é jantar? Não é jantar? Porque realmente é verdade, para cada pessoa traz, né, uma questão. E aí eu queria saber quais são, então, os principais aí distúrbios, transtornos alimentares. Tá. A gente tem, então, alguns que são bem clássicos e que são os mais comuns, que eu poderia colocar 3 aqui, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Esses são os mais falados, mais discutidos, mais estudados. Desses 3, o transtorno da compulsão alimentar é o mais comum dos 3, né? Depois eu vou te passar alguns dados aqui, porque é difícil também ter esses dados, porque nem todo mundo busca ajuda, né? Então só consegue fazer o diagnóstico quem busca ajuda para tratamento. Mas, só para o pessoal de casa entender, a anorexia nervosa está muito ligada com a característica principal. É uma perda de peso intensa que a pessoa tem, mas ela não se enxerga e não percebe essa perda de peso. Então, ela se enxerga acima do peso, então existe um componente aí que é uma distorção da imagem que ela tem do seu próprio corpo. E é uma das que mais levam à morte, porque realmente, né, ela tem essa perda de peso muito severa, ela não enxerga isso e não busca ajuda, então não come e acaba tendo essa característica. Então tem essa distorção da imagem e tem essa perda de peso muito severa. A bulimia nervosa, ela não tem essa perda de peso. Geralmente são pessoas que têm um peso normal ou até um leve sobrepeso, né? Um peso um pouquinho acima. Mas tem uma característica importante que é a característica da compulsão alimentar. E aí, só para as pessoas entenderem também, né? O que é uma compulsão alimentar? Está muito ligada com a perda de controle naquilo que eu como, na quantidade, na velocidade com que eu como e no período que eu como. Então, se eu for pensar, hoje, às vezes as pessoas falam, eu tive uma compulsão e eu comi uma caixa de bis assistindo um filme. Mas pensa, várias pessoas fazem isso, né? A gente faria tranquilamente, ainda mais que a caixa de bis diminuiu, né? A gente comeria. Então, isso não é uma compulsão, mas a compulsão é eu comer num curto período de tempo, tipo, no máximo 2 horas, com total perda de controle, né? Então eu como uma coisa atrás da outra, geralmente as pessoas fazem isso escondido
estão sozinhas, né? Não faz isso publicamente. E tem uma característica na bulimia nervosa que depois que ela faz isso, ela se sente culpada e ela então vai fazer algo para compensar isso. E essa compensação pode ser provocar um vômito, usar um laxante, fazer muita atividade física, fazer um jejum para não ganhar peso. Então isso é a bulimia nervosa. Também para ser diagnosticada tem que acontecer uma vez por semana por 3 meses. Então por isso que eu falei lá no comecinho, às vezes a gente percebe alguma coisa anormal, mas não entra ainda no diagnóstico, mas dá pra gente começar a prevenir, a tratar. E a compulsão, né, o transtorno da compulsão alimentar, é essa compulsão que eu expliquei agora, só que não tem essa compensação. Então, ela vai na mesma frequência, pelo menos uma vez por semana, por 3 meses, ela perde esse controle e ela come muito. Só que ela não tem nada que compense. Consequentemente, ela vai ganhando peso, né? Então, muitas pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar, elas também estão obesas, né? Tem o peso muito acima, porque constantemente elas comem de uma forma exagerada e isso vai trazendo esse ganho de peso. Então, esses 3 são os mais comuns. E aí, falando de obesidade não é um transtorno, mas ela é um problema real que a gente tem, né, na nossa população. No mundo todo, a gente tem números alarmantes de obesidade e que pode estar ligado a algum transtorno, né? Então, ela é uma doença, mas ela pode também estar ligado a um transtorno como o da compulsão alimentar. Você falou, eu achei muito interessante, porque você trouxe algumas coisas que geralmente a gente não pensa que podem estar ligadas a esse tipo de transtorno. Então a pessoa faz muita atividade física e a gente acha, nossa, que legal, ela está cuidando do corpo, só que a gente não vê o quanto ela come, se ela come, por que ela está fazendo isso. Então às vezes a gente pode conviver com muitas pessoas que lidam com essas questões, mas porque elas fazem algumas coisas que aos nossos olhos são boas, a gente não percebe que elas podem estar vivendo algum tipo de distorção também, né? Sim. E hoje em dia, nós somos muito bombardeadas o tempo todo, né? Que a gente precisa fazer atividade física, que a gente precisa ter um corpo dentro dos padrões que a sociedade, a mídia acaba colocando. Então, as pessoas às vezes se perdem e a quantidade de informação que elas recebem é tão grande e tantas opções de atividade física, né, que às vezes elas se perdem e começa num excesso. E esse excesso ele pode ser um sinal também aí que a gente tem que ficar atento. Tudo que é demais também não é bom, mesmo que seja uma coisa boa, né, como atividade física. Mas ela também pode ser uma característica importante da gente perceber. Fica um alerta, né, pra gente, tá sempre olhando um pro outro, pra gente mesmo, pra ver se a gente não tá vivendo alguns desses excessos, né? Então, como que a gente pode lidar com o nosso corpo, com a alimentação de uma maneira saudável, equilibrada? Então, é um desafio porque justamente por conta dessas questões todas que a gente tem, né? Então, bombardeado o tempo todo, em qualquer lugar que você entra, né? Numa mídia, todo mundo falando sobre alimentação. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, as pessoas não têm, às vezes, a informação correta do que é uma alimentação saudável. Então, ela vai encontrar que, às vezes, o saudável é passar fome, né? Ficar sem comer. Ou ela vai encontrar que o saudável é não comer alimentos que tenham trigo. Ou alimentos que tenham leite. E as pessoas ficam perdidas. Porque tem aqueles que levantam essa bandeira, defendem isso, e às vezes são profissionais da saúde, né? Então tem médicos, nutricionistas que falam, às vezes tem os famosos também que falam, e as pessoas ouvem e acabam seguindo aquilo sem a real necessidade. Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, ela pode ser um conjunto de cuidados que eu preciso ter. O que seria, então, um comer normal, né? Seria eu comer, primeiro, respeitando alguns sinais que o nosso corpo dá. Então, o nosso corpo é perfeito no sentido de a gente ter esse sinal, né? O bebezinho, ele tem o sinal de fome na hora de parar de comer, e a gente, muitas vezes, não percebe isso.
Porque a gente come de uma forma muito desatenta, né? Então, a gente come fazendo várias coisas, come em pé, come no carro, come no transporte público. Então, o comer normal é o comer de uma forma consciente. É o comer de tudo, mas sem exagerar. Sem exagerar para mais e sem também deixar de comer. Por isso que esse reloginho que a gente tem internamente, ele pode ser um guia para a gente saber a hora de parar de comer e a hora de começar a comer. E a alimentação saudável, né, o comer saudável, também está muito ligado com as minhas escolhas, né? Escolhas conscientes, escolhas com sabedoria. E a gente fala muito hoje para as pessoas não comerem alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que têm muito aditivo químico, muito corante, muito espessante, porque isso em excesso faz mal. Mas tudo bem de vez em quando, né, a gente comer esse tipo de alimento. Então, é não colocar muita regra também. Porque eu não falei ali atrás, mas tem ainda não é considerado um distúrbio, mas já está aumentando o número de casos, que é o que a gente chama de ortorexia. São aquelas pessoas que põem muita regra para a sua alimentação. Tem que ser tudo muito saudável, muito limpo, muito equilibrado. Mas também ela fica presa. Então ela deixa às vezes de sair de casa porque ela vai para um lugar e não sabe quem preparou aquele alimento. Ou sai e leva a marmita. Exato, vai num casamento e leva a sua marmita, né? Então isso também não é normal. Então quando a gente pensa em alimentação saudável, não é só comer tudo vegetal, sem nenhum tipo de agrotóxico, sem nenhum tipo de corante. Depende da situação. Mas é fazer escolhas equilibradas, é comer alimento que a gente chama de alimento de verdade, né? Aquele alimento que vem da terra, um alimento plantado, um alimento que é a nossa comida do dia a dia. Ninguém vai ter um problema de obesidade se ela comer comida de verdade, que a gente chama que é o arroz, o feijão, a carne, os vegetais, frutas. Isso não vai fazer a pessoa ganhar peso demais. É só quando ela se perde um pouco e sai disso, né? E vai muito para esse alimento pronto, que é só colocar no micro-ondas, esquentar. Então, a alimentação saudável é você comer de tudo, mas olhando para essa quantidade, né? Então, quando a gente fala que as pessoas podem comer de tudo, a gente tem que tomar cuidado para também não ir muito para o exagero, porque também a gente vai sair num outro problema, que é a gula, que é o comer exageradamente, né? Então é isso, é comer de tudo, é ter um prato colorido, alimentos de todos os grupos que a gente tem, evitando, sempre que possível, os alimentos que têm aí muitos aditivos químicos. É difícil hoje em dia comer sem culpa. Às vezes eu olho lá, tem muito açúcar, tem muitos ingredientes que a gente não deveria consumir e fazer escolhas equilibradas hoje em dia é mais difícil, que é mais fácil você abrir pacotes do que descascar as coisas, né? Porque para você descascar, você tem que se planejar e para abrir o pacote você vai lá, compra, abre e consome. E agora a gente tem uma regra nova aqui no Brasil, nos países da América Latina, que vocês já devem ter percebido, né? Que é uma lupa que tem aí nos alimentos industrializados. Então vem lá, rico em açúcar, rico em gordura. A gente não tem nenhum estudo que se mostrando se isso inibiu um pouco as pessoas. Porque às vezes as pessoas também olham aquilo, abre e come do mesmo jeito. Mas é uma tentativa, né? Que os órgãos aí de saúde foram pensando. Como é que a gente vai alertar as pessoas que aquele alimento tem muito sódio, tem muito açúcar. Então essa prática, né? Que é muito importante também da gente saber o que a gente está comendo, né? Não comer por comer, mas assim, ter esse mínimo planejamento, né? Do que eu vou comer para evitar esse comer qualquer coisa quando eu não conseguir me planejar. Eu me senti contemplada quando apareceram essas coisas, porque tem gente que fala que algumas bolachas fit, algumas coisas não tinham açúcar, eu falei, eu sabia que tinha. Eu tinha certeza que isso mesmo, é isso mesmo. Açúcar. E aí você fala assim, eu posso comer sem peso na consciência. Eu não me sentia tão tranquila. E aí agora a verdade foi revelada, né? Então tudo tem que comer com moderação, porque tem gente que fala assim, não posso comer aquela bolacha recheada, mas essa aqui que promete ser fit eu posso. E as duas têm açúcar. Exatamente. Então esse equilíbrio, né? O símbolo da nutrição é uma balança, não uma balança de pesar, mas uma balança em sentido de equilíbrio. Então, a gente pode comer todos os alimentos, tem que ter essa alimentação variada, mas sem exagerar,
sem exagerar no extremamente saudável e sem exagerar no totalmente não tão saudável. Então, esse equilíbrio, comendo de tudo. E outra coisa importante é se planejar no sentido do horário das refeições. Eu não preciso ser rígida, eu tenho que comer todo dia no mesmo horário. Mas observar que horas que eu comi a última refeição, eu estou com fome, já faz quanto tempo que eu comi, né? Então, fazer uma alimentação que a gente chama de fracionada, para evitar esses exageros. Porque quando a gente pensa, o que leva uma pessoa a ter uma compulsão alimentar é muitas vezes porque ela deixou de comer, restringiu muito, ou ficou muito tempo sem comer. E aí, quando ela vai comer, ela está com muita fome e perde totalmente esse controle na hora de comer. Come o que vê pela frente. Exato. E como que a gente pode identificar, então, em pessoas próximas, ou até a gente mesmo, se a gente tem alguns desses distúrbios, transtornos alimentares? Olha, Carol, uma coisa importante é a gente perceber se a pessoa está falando muito, constantemente sobre alimento e sobre o seu próprio peso. Ou essa preocupação, né, com o exterior de uma forma gritante. Isso está ligado com o tempo que ela gasta com isso e os recursos financeiros também. Então, pessoas que fazem inúmeros procedimentos estéticos, gasta com academia, em aquilo que foge do normal. Ou ela o tempo todo está preocupada com o peso, falando do seu próprio peso, falando do peso dos outros. O assunto é esse, né? Isso é um alerta. A outra é a gente observar esse comportamento, às vezes, com o alimento. Regras muito impostas, comer escondido. Então, é muito importante, né? A gente tem algumas fases da vida que são fases que têm um risco maior. Então, por exemplo, a adolescência, né? Porque está nessa maturidade ainda, nessa formação. A gente precisa saber o que esses adolescentes estão comendo, né? Então, às vezes, tem adolescente que está sempre comendo no quarto e você não vê o que ele está comendo. Não come com a família na mesa. Uhum. Então, é um sinal. Preciso ver. Deixa eu ver o que ele está comendo, né? O que ele está consumindo ali no quarto que as outras pessoas não podem ver. Porque pode ser que ele não esteja consumindo nada, né? Ele pegou um prato, ele foi para o quarto e ele não comeu aquele alimento, desprezou. Que é um sinal, por exemplo, da anorexia, né? Deixa de comer alguma coisa, assim, constantemente. Então, eu falar muito sobre o assunto, esse comportamento em relação aos alimentos, um controle, às vezes, muito grande, ou às vezes comer escondido, e a própria mudança de peso também. Nem toda perda de peso é anorexia nervosa, nem todo ganho de peso é uma compulsão alimentar, mas olhar, né, para as pessoas. Às vezes o adolescente ele gosta muito de usar roupas largas para disfarçar. É uma característica, por exemplo, na anorexia nervosa, né? Então usa roupa muito larga para ninguém perceber aquele corpo, né? Aquele corpo emagrecido. E quantos casos a gente vê, às vezes, que a mãe percebe quando vê a filha trocando de roupa e aí os ossos todos aparentes e ela não percebeu, né, essa perda de peso muito, muito severa. Então, tem algumas características e sinais bem clássicos. Só para você ter uma ideia, na bulimia nervosa, como uma das formas que os pacientes têm que é compensar aquela compulsão que ele teve, eles provocam vômito. Então, o provocar vômito, às vezes, é colocando o dedo na boca, né? E aí eles vão, com o tempo, desenvolvendo um sinal, né, que é chamado de sinal de Russell, que é o pesquisador que estudou a doença, de tanto passar o dente no dorso da mão, vai tendo uma ferida. Olha só, eu não sabia disso. Então, isso já é um sinal muito comum. Ou na perda de peso, né, é comum também, às vezes, desenvolver, a gente chama de lanugo, que é uma quantidade de pelo muito maior, que é uma proteção do corpo para manter a temperatura, né? Então, tem alguns sinais clássicos para alguns transtornos. Mas o importante é prevenir, é ver antes disso, né? Essa pessoa que está falando muito sobre o corpo, se preocupando demais, fazendo muito comentário sobre o corpo, sobre a alimentação, regras alimentares. E isso pode ser um sinal aí importante da gente ficar atento. E como que a gente pode ajudar, né? Você falou que às vezes os adolescentes, se a gente tem filhos que estão passando por isso, o que a gente pode, né,
dizer para eles, ou como a gente pode trazer esperança para as mães, né? Porque eu acho que deve ser, igual você disse, a mãe só percebe quando um dia ela estava se trocando e já está numa situação que já é um tanto preocupante. E aí a gente vem a questão da presença dessa mãe, né? A gente sabe o quanto é importante a gente, por mais que a nossa vida seja corrida, que a gente trabalha, mas a gente precisa ter um momento em família, um momento com os nossos filhos para conversar, porque às vezes eles têm N problemas, estão lidando com questões bem desafiadoras nesse crescimento e que a gente pode correr o risco aí, né, de não estar atento a isso. Então é conversar, né? É ver o que seu filho está comendo, é acompanhar muitas vezes o peso dele, né? Uma rotina num check-up. Outra característica importante é a checagem de peso muito constante, né? Que também não é normal as pessoas se pesarem todo santo dia. Então, o peso é um indicador, mas ele não precisa pesar todo dia. Então, é importante esse convívio, né? O comer sentado à mesa, para que a gente veja e converse sobre os assuntos, os problemas que as pessoas da família têm, mas é participar, né, desse horário da refeição. Então, não deixar as crianças comerem no quarto, trancadas, é trazer elas para esse convívio que é muito importante para o fortalecimento da família e dos relacionamentos. E ficar atento, né? Ficar atento aos sinais, olhar para o seu filho, conversar. Às vezes ele está com outros problemas e está refletindo nessa forma dele se alimentar. Então, esse diálogo é muito importante que a gente tem. E orar, né, Carol? Porque a gente não consegue controlar 100% a vida dos nossos filhos. Então, é realmente assim, entregar para Deus e pedir essa sabedoria. Que às vezes as mães, elas identificam isso e aí elas ficam desesperadas ou elas negam o problema. Né? Então, a gente buscar essa sabedoria no Senhor para que a gente possa educar os nossos filhos e conversar e ficar atento aos sinais é muito importante. Para que a gente possa, o quanto antes, detectado isso, porque pode ter sinais, né? A gente já buscar aí ajuda e ajuda principalmente de Deus para a gente conduzir a situação. E você vai falando bastante da mesa, né? Eu fico pensando muito nisso, essa importância da gente estar sentado, prestar atenção naquilo que a gente está comendo, no outro, nas conversas, porque eu acho que são momentos muito gostosos, né? Quando a gente está sentado ali e bate um papo, e a gente quase não tem mais tempo de fazer isso na vida, na rotina. Mas quando a gente faz é muito gostoso e geram muitas memórias. Sim. E aí eu acho que é os momentos em que a gente gera mais memórias afetivas, assim, lembranças com as comidas, né? Ou quando você participa do preparo, eu lembro que quando a gente era criança, fazia bolo junto e fazer uma torta e vem ralar essa cenoura pra gente fazer a salada. Quando você participa, eu acho que da produção também, eu acho que você come de uma forma diferente. Sim. E outra coisa importante, falando de família, um cuidado que a gente tem que ter enquanto mães é a cobrança, às vezes, que a gente faz, principalmente em cima das meninas, ou às vezes até hoje em dia tem aumentado muitos casos também em meninos que buscam o corpo sarado. Então, os meninos buscando um corpo sarado e as meninas com um receio em relação a ganho de peso. E muitas mães e muitos pais, na melhor das intenções, muitas vezes faz essa cobrança muito cedo, né? Ou na menina que ainda é uma criança e que essa mãe fala, né, em relação ao seu peso, ao seu corpo. Então, isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Evitar conversar ou chamar muita atenção para o peso, porque uma criança, a gente precisa cuidar da alimentação dela, mas ela vai crescer. Um adolescente, às vezes ele não cresceu totalmente ainda. Então, esse peso, esse corpo, ele vai se ajustar. Então, cuida da alimentação, né? Da família, põe a garotada para fazer atividade física, mas não fica numa cobrança muito grande, né? Não fica comparando, porque muitas vezes as mães comparam. Olha, o seu irmão faz isso, né? Olha, o seu irmão faz atividade física que você não faz. Olha como é bonito o corpo do seu irmão, da sua irmã, e isso vai criando uma competição que não é nem um pouco saudável, e vai deixando uma culpa muito grande na criança, no adolescente, que às vezes ele vai para esses
para esses escapes, né? Para essas rotas de fuga do problema, e ele vai buscar ajuda onde? Vai buscar ajuda, às vezes, na internet. A internet é uma escola que ensina muito sobre transtorno alimentar. Como fazer isso de uma forma que vai escondendo da família. Então, é muito, muito perigoso, porque eles acabam indo. E quando as pessoas entram nas mídias, né, na internet, existe, assim, coisas assustadoras ensinando como realmente desenvolver, às vezes, esses distúrbios, né? Então, é outro alerta também. O que os filhos estão vendo, assistindo, consumindo ali na internet, porque existem comunidades, né? Que vão se apoiando aí em cima dos distúrbios nutricionais. Precisa de muita oração, viu? Muito. Porque olha, para você saber ter discernimento para essas coisas, só o Senhor também, né? Só o Senhor. Para observar, para ter atenção, para estar presente, tem que. E hoje em dia, cada vez mais cedo, né? Essas Sim. crianças com acesso, e mesmo em redes sociais, né? Então, a gente realmente precisa, né? Colocar alguns limites e pedir sabedoria para Deus para a gente poder conduzir de uma forma saudável, mas colocando limites aí no que nossos filhos estão vendo, o que eles estão consumindo, e conversar sobre as dificuldades, conversar sobre os medos que eles têm em relação ao corpo, né? Para a gente ir ajudando da melhor maneira possível. E é interessante você trazer isso, porque muitas vezes a gente, dentro da igreja, como a gente tem a tendência de rejeitar um pouco o corpo, né? É a vida com Deus, a gente não sabe tratar dessas coisas com sabedoria, né? Sim. E dos dois lados, né, Carol? Eu vejo, às vezes, esse cuidado muito grande, e que é importante, né, da gente nutrir a nossa alma, de buscar, né, cada vez mais a santidade, mas a gente esquece do corpo. E esquece que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que eu preciso zelar, eu sou mordomo de Deus em relação ao meu corpo, à minha saúde. E às vezes as pessoas negam, inclusive, a questão da obesidade, né? Então, a gente vê muitas pessoas com esse quadro, né, do peso muito acima. Não estou falando aqui de um pouquinho acima, estou falando de um peso muito acima, e que isso vai refletir até na minha energia, na minha disposição para servir a Deus. Uhum. Né? Então, como que eu vou servir a Deus, servir a minha família, servir ao próximo, se eu tenho um problema muito sério em relação ao meu peso, que é a obesidade, que isso vai levar a outras doenças, né? Uma obesidade pode levar a um diabetes, uma hipertensão, um problema de articulação, e aí é quando eu, muitas vezes, não tenho disposição, né? Eu não consigo servir, eu não consigo ir num trabalho da igreja, eu não consigo participar de um culto. Por quê? Porque eu tenho limitações físicas, mas às vezes por uma negligência da nossa parte, né? A gente sabe que a obesidade não é uma coisa muito simples, tem N fatores que envolvem um ganho de peso excessivo, mas a gente precisa, às vezes, lembrar que eu preciso cuidar desse corpo, né? E ir atrás e buscar uma forma de eu entender como que eu cheguei naquele peso, né? E tratar da melhor maneira possível. É um grande desafio. Eu falo por mim. Quando a gente conversou, eu sempre falo, conto pra todo mundo dessa conversa, né? Eu falei, preciso rever, porque eu tava pré-diabética já. E o médico falou, no seu caso é super simples. Só você readequar a alimentação e fazer atividade física que vai resolver. Mas você precisa tomar uma decisão de como é que eu vou resolver isso aqui. Quais são as... né, o que eu vou tirar, o que eu vou colocar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E mudou tudo mesmo, a disposição, o sono. Sim. Eu não tenho mais dor nas costas, eu gastava tanto dinheiro com adesivo, eu vivia com adesivo aqui assim, morria de dor. Não tenho mais, meu consumo de água melhorou muito, porque agora eu tenho sede de água, não tinha. Mas acho que são passos, assim, e eu passo por essa reflexão, né, de quem eu sou, do que o Senhor me chamou para ser, e é uma reflexão que eu vejo que ela é muito profunda. Sim. E zelar, né, pelo nosso corpo. O que muitas vezes as pessoas buscam, Carol, é uma mudança
instantânea, né? Então eu tô com um problema. E eu fiquei refletindo, né, em cima dessa nossa conversa, sobre essa questão da gente orar a Deus para alguma doença. Então, a gente ora muito mais fervorosamente, né, quando a gente está com uma situação de câncer na família, a gente pede a cura. Mas dificilmente a gente pede para Deus para a gente lidar com a obesidade, né? E é uma doença. E se a gente for pensar nas consequências da obesidade, que é a doença cardiovascular, é a doença que mais mata no mundo. Então, existe, né, todo uma preocupação, e tem que ser mesmo, em relação ao câncer, mas e o excesso de peso, né? A obesidade que leva a uma série de outras doenças que também causam a morte. Mas é que a gente vai acomodando, né? Então é um quilinho a mais, um quilinho a menos, vira piada, vira brincadeira, mas é muito sério, porque isso faz quantas pessoas às vezes faltar do trabalho da igreja, porque elas estão com a pressão muito alta, né? Ou teve um princípio de infarto do miocárdio. Então a gente também precisa levar isso diante de Deus, né? Olha, Senhor, eu tenho uma dificuldade, né? Em me controlar, em controlar a quantidade do que eu como, em fazer minhas escolhas. Me dê sabedoria para isso. Me ajude a organizar meu dia, me ajude a organizar a vida da minha família, porque a gente às vezes tem umas rotas de fuga, né? Eu tenho um problema, que pode ser um problema emocional, um problema em diversas áreas, e aí quantas vezes a gente, ao invés de enfrentar um problema, a gente vai para a alimentação. Então eu vou descontar na alimentação, né? Então a gente precisa realmente entregar isso diante de Deus, para que a gente possa, com sabedoria, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, para glorificar Deus, né? Não é só para nós. Aliás, não tem nada a ver com a gente, né? Não e isso tem a ver com essa motivação, né? Por que eu quero um corpo de determinada maneira? É por saúde ou é para glorificar Deus? É para eu servir, ter mais disposição? E isso muda todo o sentido do nosso caminhar em relação a esse peso, né? Que Deus nos dê muita sabedoria, né? E tem esperança para as mulheres que lidam com essa questão? Porque eu acho que os homens também lidam bastante com isso, mas eu acho que é uma questão ainda muito feminina, né? Para quem lida com esses quilinhos a mais na balança e sempre está querendo controlar. Sim, tem esperança, claro. A gente tem vários caminhos, mas eu gosto sempre de pensar que precisa começar, né? Então, cada um de nós somos os que mais conhecemos sobre a nossa alimentação, sobre a nossa rotina. E muitas vezes, todo mundo sabe aonde é o problema na sua alimentação, né? Às vezes é um determinado grupo de alimentos que gosta demais e não consegue, muitas vezes, lidar com isso. Às vezes é a falta de planejamento. Mas o que as pessoas querem é que, de uma hora para outra, né, num passe de mágica, elas reduzam peso. Não tem essa mágica? Não tem essa mágica. Mas a indústria usa muito isso, né? E por isso que a gente vê cada vez mais saindo aí medicamentos que prometem reduzir o peso. E quando você vai analisar alguns medicamentos, né, a gente tem agora aí as injeções na barriga, o que elas fazem? Elas reduzem, muitas vezes, a nossa vontade de comer. Então, olha como... Mas quando ela parar de tomar esse remédio... Volta tudo. Vai voltar tudo. Então, exige mais de nós, e dá mais trabalho, rever e mudar os nossos hábitos. Mas as pessoas não querem fazer isso. Então, eu gosto sempre de pensar para as pessoas começarem. Comece com uma coisa. Com você não foi assim? Começou com uma coisa. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente coloca uma régua muito grande. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que planejar. Não, mas começa uma coisa. De repente, comer sentado à mesa? Então, vamos começar a comer sentado à mesa. É tirar o refrigerante? É diminuir um doce? Começa. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Tá, você não precisa ter 1 hora todos os dias, mas você tem meia hora? Você tem 15 minutos no seu horário do almoço? Faça isso, mas comece, né? Comece com pequenos hábitos, porque é difícil a gente mudar um hábito, mas eu preciso começar e insistir nele. Então, tem esperança. Precisa muitas vezes buscar ajuda, né? Porque
às vezes vai na internet, vem com uma série de informações, as pessoas se perdem. Então, buscar ajuda profissional, mas começar, olha para si mesma, né? O que eu posso melhorar? É incluir mais salada? É começar a comer fruta? Porque a gente sabe onde é o problema, né? Então, às vezes, a gente começa a falar e a pessoa mesmo, à medida que ela vai falando, ela fala, eu sei onde é meu problema. Meu problema é não como fruta, tomo muito refrigerante, ponho muito açúcar. Então, vamos começar, né? Lista todas as coisas que você identifica e escolhe uma. Trabalha em cima dela, depois vai para outra. Mas comece de alguma forma. E com qual propósito, né, Carol? Eu acho que esse é o mais importante. Com qual propósito eu quero fazer isso? É porque eu quero chamar a atenção de alguém? É porque eu quero receber elogio? Então, olhar sempre qual a motivação que eu estou tendo para essa redução de peso. Né? A minha motivação é porque eu quero ter um corpo mais saudável para glorificar a Deus através dele. Faz sentido. A minha motivação é só para aparecer? É para eu receber elogio, né? É só olhar para mim? Não. Então, o que eu estou tendo como motivação para essa redução de peso? E muitas vezes, quando eu coloco a motivação certa, eu vou conseguir fazer isso, né? Coloco isso diante de Deus, busco isso e Ele vai me dar os recursos para eu conseguir fazer isso. E a gente não pode ter pressa, né? Isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, eu nem subia na balança. Como eu faço acompanhamento no nutrólogo, então eu não subia na balança e eu deixava para subir quando eu chegava lá nele. Que às vezes é a cada 2 meses, né? 3 meses que a gente vai nele, então eu não subia. E aí quando eu chegava lá, eu via o que estava acontecendo. E eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu não ficava contando gramas, eu não ficava contando a quantidade de quilos. Eu ia nas substituições disso por aquilo, até chegar no nível que eu gostaria. Igual hoje, eu já bebo bastante água, mais do que eu bebia há 1 ano atrás. E meu objetivo é beber mais ainda e ir reduzindo os outros tipos de líquido. Antes eu não conseguia ficar sem tomar suco de caixinha. Hoje eu tomo água, assim, eu chego em casa, abro a geladeira, é água que eu quero, eu não quero mais. E eu tô conseguindo vencer até água com gás. Olha Que antes só. à tarde, eu vou tomar uma aguinha com gás, agora é água. De vez em quando tomo uma coisa Sim. aqui, um refrigerante ali, mas Que é normal também, né? É normal. Mas no geral é isso, mas são aos poucos, né? São pequenas exato. substituições que você vai fazendo. E eu acho que é não ter pressa, porque a gente tem pressa, né? A gente quer ver o resultado logo. E eu não tive pressa, mas passou tão rápido que quando as pessoas começaram a falar, eu pensei, mas já? E quando eu cheguei no nutrólogo, ele falou, você já chegou na metade do que você precisava alcançar? Eu falei, nem acredito. E nem doeu, entre aspas, porque eu não estava focada naquilo, né? Eu falei, eu vou tirar isso aqui, vou continuar com as outras coisas, vou dar uns passinhos a mais. A minha avó que brinca, ela fala assim, não tem tempo de fazer atividade física? Você trabalha em prédio? Qual andar você trabalha? Então tá bom, desce um andar, né, no elevador no andar de baixo e sobe as escadas. Vai fazendo isso, ela falou, vai ficar magrinho. Porque às vezes a gente idealiza, né? Eu preciso ter 1 hora, preciso ir na academia X. E não, é o pouco que eu tenho ali, né? Então, olhar para esse seu dia, e a gente sabe, né, Carol, quantas vezes a gente perde tempo com tanta coisa que daria para, vou dedicar aqui 10 minutinhos, né, para caminhar um pouquinho. E outra coisa que, falando sobre essa questão da esperança, às vezes as pessoas falam, eu não sou disciplinada, né? Eu não consigo. E realmente a gente não consegue, a gente sabe, né? Que quem coloca essa força dentro de nós é o Espírito Santo. Então, até separei aqui um texto, né, lá de Filipenses, que fala exatamente isso, né? Que é no Senhor que vem essa nossa força, né? Essa força não vem de nós mesmos, mas Ele coloca em nós tanto querer quanto realizar. Então, eu vou conseguir. Mas eu dependo, né, da ação do Espírito Santo em mim para que eu consiga. Então a gente precisa colocar isso diante de Deus, né? Esse desafio, esse problema, essa luta que a gente tem e não perder a esperança, né? E o que a gente pode dizer para a mulherada que não come? Porque ela tem medo de ganhar 1 quilinho, então não come nada. Algumas pessoas se gabam disso, né? Eu consigo passar bem, eu consigo acordar, não tomar café da manhã, eu só vou comer no meio da tarde. Mas isso também pode ser aí um risco de, em algum momento, ela ter aí a compulsão.
já que o nosso tema, né, é falar sobre os transtornos, toda restrição alimentar muito severa e constante, ela pode desenvolver aí um transtorno alimentar. Então, pessoas que fazem restrições muito severas, comem muito pouco, fazem dietas, essas dietas que a gente chama dietas da moda, dietas malucas, né? Que tira todo um grupo alimentar, então tirou todo o carboidrato, tirou toda a gordura. Isso muitas vezes vai levar ela a lá na frente ter uma compulsão alimentar. Então, muitas vezes, um transtorno alimentar, ele começou lá atrás com uma restrição alimentar exagerada. É uma insatisfação que vem desse corpo, aí busca uma dieta radical, né, onde a pessoa realmente come muito pouco. E isso a gente sabe que quando a gente faz uma dieta muito severa, muito restrita, a gente fica mal-humorado, a gente fica irritado, e aí isso a gente acaba, num momento de algum problema que a gente tem no dia a dia, coisa às vezes corriqueira, a pessoa, bom, já que eu não consigo lidar com esse problema, eu vou comer, às vezes um alimento que vem com uma memória afetiva, ela come, ela se sente culpada, bom, já que eu comi, eu vou comer um monte mesmo, e aí vira um ciclo, aí ela começa tudo de novo. Ai, meu peso não tá bom. Então, muitas vezes o problema está nessa restrição. Então, você mulher que está em casa, né, e que fica muitas vezes sem comer, achando que isso é um ponto favorável, isso pode levar a algum problema futuramente. Então, o lema é coma melhor e não precisa comer menos, né? Comer melhor, fazer escolhas conscientes, escolhas saudáveis, evitar os exageros, mas ter esse equilíbrio aí. E cuidado quando está tirando muito os alimentos. E tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Eu tenho aprendido isso, não tem jeito. Se a gente não come, a gente vai colher porque a gente não comeu. Se a gente come demais, a gente também vai colher porque a gente não comeu. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que eu acho que a gente vive num momento da história também que uma menina que trabalha comigo, ela fala, sabotaram minha horta, porque eu não plantei isso aqui não, que eu tô colhendo. Mas, geralmente, a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou, né? E aí eu queria que você desse uma palavra, afinal, uma dica para que a gente possa, algumas dicas para que a gente possa ter uma vida saudável, equilibrada. Bom, então acho que a gente já falou um pouquinho, né? Que é cuidar do corpo, cuidar da alma, mas também cuidar do corpo de uma forma equilibrada. Quando a gente pensa em estilo de vida, vai envolver alimentação, vai envolver atividade física, vai envolver o nosso cuidado espiritual. Então, a alimentação é algo que faz parte da nossa vida, né? Deus nos fez para seres que comam todos os dias, que precisam desse alimento diariamente. Ele poderia ter feito a gente, né, Carol, para comer uma vez por semana. Mas não, ele fez para a gente comer nesse ciclo aí de 24 horas, né? Comer aí algumas vezes. Então, a gente precisa valorizar isso e planejar. Planejar é colocar na sua agenda o dia que vai fazer a compra, o que você vai comprar, o que eu vou fazer aquela semana de refeição, procurar, né, a gente sabe que comer a comida caseira ela é muito mais saudável do que comer fora de casa. A gente sabe que muitas pessoas trabalham fora, mas então quando eu vou trabalhar fora, eu vou procurar uma comida caseira fora de casa, né? Um restaurante que tem uma comida mais caseira. Essa escolha, né, do que eu comer. Então, não deixar a alimentação como algo banal. Não me planejei, vou comer qualquer coisa, vou pedir um alimento num aplicativo, que a gente está desprezando, né, esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa alimentação. Então, é planejar, buscar ajuda, né? Às vezes ajuda com outras pessoas, as pessoas que lutam muitas vezes ou com a questão da obesidade ou com a questão de algum transtorno, ela precisa às vezes de uma rede de apoio e dentro da igreja ela consegue isso, né? Então buscar pessoas que caminhem junto com ela, orar sobre essas dificuldades que ela tem e buscar na palavra, porque a Bíblia ela nos traz muitos ensinamentos também, né? Eu gosto de lembrar que lá em Gênesis, quando Deus criou
lá em Gênesis 1, quando ele cria todas as coisas, ali ele fala, né, que ele fez uma diversidade de alimentos, de sementes, de plantas. Então a gente tem, né, a gente mora num país tão rico de diversidade alimentar e que muitas vezes a gente vai buscar tudo aquilo que é pronto já. Então, valorizar essa diversidade alimentar que a gente tem, visitar, né, feiras, visitar sacolão, visitar aquela parte dos mercados onde tem aí os hortifrutis e planejar a sua alimentação. Planejar a alimentação da família, de repente fazer um cardápio para facilitar a vida, né? Ninguém precisa ficar o dia todo na cozinha para ter uma alimentação saudável, mas é fazer um planejamento, colocar a família a participar, né? Os filhos no preparo da mesa, até na elaboração desse cardápio, o que eles gostam, para colocar um pouco ali também esses alimentos que às vezes o adolescente, a criança gosta e que pode fazer parte de uma alimentação saudável. Às vezes eles querem comer o hambúrguer, vamos colocar um dia, querem comer, mas vamos também colocar a salada, vamos colocar o arroz, o feijão. Então trazer, né, a família para participar, isso é muito importante nessa busca, né, por uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável. E a atividade física, se movimentar, aquilo que puder, mas com moderação sempre, né, sem evitando aí os exageros. Sempre, é só isso. Com moderação, com equilíbrio. Eu acho interessante que acho que na vida a gente vai viver procurando esse equilíbrio e a gente sempre procura em coisas externas quando Sim. só no Senhor, né? Só no Espírito Santo. Acho que de tudo que a gente conversou, o mais importante é isso. A gente pode seguir as dicas, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não for sondando, olhando para o nosso coração também, entendendo o que vai ali dentro, a gente consegue por um tempo, aí a gente descama para o outro lado e a gente mantém de um jeito. E o que eu acho legal é que quando a gente vai entendendo a raiz dessas coisas, quando eu comecei o meu processo, eu percebi quanto dependente de açúcar eu era. E eu não imaginava. Porque eu não sou assim, não como um monte de doce. Mas eu vi quanto eu era dependente de açúcar. E aí acontecia qualquer coisinha, a primeira coisa, Vai no açúcar. vou comer um docinho, vou comer alguma coisa. E aí você ia. Isso era refúgio, era fortaleza. Mas a Bíblia fala quem tem que ser meu refúgio, quem tem que ser minha fortaleza. E a gente não percebe isso no dia a dia, né? Porque eu tô estressado, o que ajuda? Come um Exato. docinho, toma um café, faz alguma coisinha. E a gente vai pegando esses padrões e vai inserindo na nossa vida, né? E quando a gente vê, já virou o nosso novo estilo de vida. Exato. E não estou glorificando a Deus através dessa forma que eu estou comendo, né? Quando a gente pensa, né, nesse versículo que Paulo falou, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso não é simplesmente orar antes da refeição, né, Carol? Orar antes da refeição, agradecendo, é super importante, mas é realmente eu pensar, por que eu como o que eu como? Por que eu como do jeito que eu como? Por que eu faço essa escolha alimentar, né? Eu estou glorificando a Deus desse jeito que eu estou comendo, né? Sempre buscando esse refúgio aí no doce, no chocolate. Não estou glorificando a Deus através disso. Então, é esse equilíbrio. Esse equilíbrio está muito ligado com essa forma que eu tenho de glorificar Deus através da forma que eu me alimento, né? Eu estou cuidando da alimentação da minha família, né? Então, tudo isso faz parte desse equilíbrio, né? Dessa vida saudável. E nesse mundo que agora é tudo produtividade, a gente tem que correr, a gente tem que fazer. Eu estava escutando um podcast hoje e eles estavam falando justamente disso. Hoje a gente olha para Deus e fala, eu sou o Senhor do meu tempo, eu sou o Senhor da minha agenda e eu me viro. Então tá bom, se vira. Por isso que a gente tá tão cansado, tão Exato. sobrecarregado, porque a gente tá querendo carregar um peso e uma carga que não é pra gente carregar, né? Exato. Então a gente não para mais, a gente não tem tempo. E às vezes até em nome de Deus, né? Tô aqui na igreja todo dia Sim. e fazendo um monte de programações e correndo atrás das coisas. Será que é isso que ele quer? Será que a gente não tem que repensar, rever a nossa agenda pra gente ter equilíbrio em todas essas coisas? Você não tem tempo de cuidar da sua alimentação? Exatamente. Então, esse olhar é importante, né? O que eu tenho feito com o meu tempo, né? E o cuidado com a alimentação, para ter uma alimentação saudável, não exige muito tempo da gente, mas precisa de um planejamento, né? Ela tem que entrar aí na sua agenda, mas com sabedoria a gente consegue. Começar é difícil, mas se a gente vai Exato. persistindo, a gente... E um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por dia, consistência, e é um processo, né? É um processo. O tempo assim, ó, não passa, ele voa. Quando a gente vê, ele já foi indo. E
todo podcast também a gente dá uma lembrancinha Ah, que gostoso. para os nossos convidados. Hoje eu botei ela muito longe de mim, mas é uma lembrancinha para você. Obrigada. Você ter vindo aqui, é o versículo do nosso podcast. Ah, que lindo. E a gente fica muito feliz, né, de compartilhar isso com vocês, para vocês guardarem em casa, olharem, lembrarem da gente, lembrarem desse papo que a gente teve gostoso aqui, né? E sempre estarem dispostos a dizer sim, Senhor Deus, para a vontade dele, para o chamado que ele tem dado para nós. E para a gente é muito bom que você esteja aqui, porque eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a gente encontrar bons profissionais, que sejam cristãos profissionais, que compartilhem da fé na profissão que eles têm e nos abençoem, porque muitas vezes a gente tem muito saber, mas esse saber, muitas vezes, ele acaba afastando a gente de Deus, porque a gente acaba só na nossa força. Então eu tenho que fazer uma dieta, então eu vou fazer, eu vou vencer isso aqui, e eu vou colocar essa meta, esse objetivo, e às vezes tem outras coisas por trás que precisam ser resolvidas, que não é só a dieta, né? Então é muito bom esse papo que a gente tem, porque traz tudo que olha o ser humano de uma maneira inteira, né? Sim. Agradeço e Deus tem falado muito ao meu coração e acho que vocês têm uma participação nisso, Carol, porque quando me chamam, né, em programações da igreja para falar sobre alimentação, é uma reflexão para mim também, né? Como eu, enquanto profissional da saúde, enquanto nutricionista, posso ajudar as pessoas a terem uma alimentação saudável, mas com o propósito certo. Né? Ter um peso saudável, mas com o propósito certo. E muitas vezes a gente encontra pessoas tão perdidas e sofrendo tanto por conta do peso que a gente precisa resgatá-las, né? E muitas vezes o que elas precisam é preencher esse espaço que é com Jesus, né? Não é com alimento, não é com a vaidade, mas é com Jesus. E aí você falou, eu lembrei, Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida. Exato. E quem tem fome, se provar desse pão da vida, não vai mais ter fome. E às vezes a gente esquece que a maior fome que as pessoas têm é uma fome da alma, né? Muito mais do que a fome do alimento físico. Nem só de pão viverá o homem. Eu não gosto muito de pão, então para mim, esse versículo, para quem gosta muito de pão, né? Toca! Eu falo, mas eu entendo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Então é pra gente aprender. Sim. A gente começou essa série justamente pra gente aprender a ter equilíbrio entre essas duas coisas. Precisamos cuidar do nosso espírito, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo, e as duas coisas precisam ir. Porque se a gente não cuida do corpo, a gente também não descompensa o espírito, né? A gente fica irritado, estressado. Então, a gente precisa. Então, muito obrigada. A gente espera que você volte outras vezes. Obrigada. E eu espero que o Senhor dê muitos bons projetos para você abençoar as nossas vidas. Espero que tenha novidades daqui a algum tempo. E você também deveria esperar essas novidades. Obrigada, Carol. Obrigada por esse momento. E agora eu quero falar com você, que assiste a gente toda semana. É muito bom ter você aqui. Por favor, pega o link deste episódio e compartilha sem moderação, porque eu tenho certeza que tem alguém na sua família, alguém próximo de você, que precisa pensar a respeito da alimentação. Talvez você esteja com pessoas ao seu redor que estão lidando com algum tipo de transtorno. Então não deixe de compartilhar para que essas pessoas sejam abençoadas e sejam edificadas, tá bom? E a gente espera sempre que esse podcast continue abençoando a sua vida. E nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras aqui. Nós te esperamos aqui na semana que vem, hein? Não perca. Deus abençoe vocês e um beijo. Tchau, tchau.